Olá, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Eliseu, sou psicanalista, hipnoterapeuta e venho aqui fazer o vídeo 2, continuando sobre a TVP, Terapias de Vidas Passadas. Existe uma dúvida entre algumas pessoas que me perguntam, eu não vou ficar citando nomes aqui, mas eu vou responder várias perguntas, mas entre elas a primeira que chegou a mim foi o seguinte: a terapia de vidas passadas pode ajudar a pessoa a se libertar de enxaqueca constantes? Sim, pode. Mas é claro que o terapeuta ele precisa ter responsabilidade. Isso deve ser feito em conjunto com o diagnóstico médico tradicional. É preciso saber a origem disso, né? Ou pelo menos do ponto de vista médico, o que a medicina diz, né? O que os médicos falaram, qual foi o diagnóstico, porque a TVP é uma terapia complementar ao tratamento médico, né? E tem muitos aventureiros aí, hipnólogos, inclusive vários hipnoterapeutas do show business, né? Do hipnoterapeuta não, perdão, alguns hipnólogos, né? Do show business que fazem somente apresentações, eles não sabem como funciona. Eles falam que é rápido, não sei o que, é tudo muito fácil. Não é bem assim. Tem que ter responsabilidade, tem que ter ética. Mas em casos desse tipo, a terapia tem mais sucesso, que se tem mais sucesso, né? É quando a dor de cabeça se originou em situações traumáticas, ou seja, lá se originou na infância ou na vida uterina, intrauterina, né? Ou seja, vidas passadas, em outras vidas. Por exemplo, se uma pessoa sofreu um tipo de tortura na outra vida, teve a cabeça machucada, martelada, sei lá, morreu apaulada, assim, nesse sentido, quando você... Isso pode ser um reflexo dessa vida passada. Então, quando você trabalha isso na terapia e a pessoa consegue entender o que aconteceu naquele momento com ela na outra vida, então ela encontra um significado, porque antes ela não conhecia o significado, ela não sabia o que tinha ocorrido. Então agora, quando a mente consciente percebe o que ocorreu na outra vida, e aí o terapeuta começa a trabalhar isso e a pessoa acaba por se libertar dessa dor de cabeça e a pessoa se vê livre, né? Por quê? Porque onde a medicina não consegue ir, nesse tipo de terapia, de regressão, principalmente com a hipnose, ela acaba atingindo esse estágio e se libertando, sim, com certeza. Mas aí vem a outra pergunta: existe perigo nesse tipo de terapia? Sim, claro, existe. Tem alguns terapeutas que falam: não existe. Existe. Estou falando como terapeuta. Por quê? Porque vejam só, se a pessoa fica presa a essa vida passada, ou seja, essa memória que ela acessa, quando termina o procedimento, ela pode ter vários problemas e ela pode sair muito pior do que ela chegou na terapia. Mas é uma coisa interessante que eu vou esclarecer aqui, porque muitas pessoas pensam: mas a gente faz uma regressão se eu ficar lá naquela vida passada. Não, você não vai ficar. Por quê? Porque o termo regressão é uma figura de linguagem, que quer dizer que a gente contata nossas memórias antigas, ou seja, você não vai para aquela vida passada, você traz através da memória aquela vida passada à existência consciente, você traz para o seu presente. Então, as memórias que vêm até a consciência ficam à disposição para que o trabalho terapêutico seja executado, né? A consciência é mantida plena e ativa. A pessoa está consciente, ela sabe o que está acontecendo e a diferença é que ela está num relaxamento profundo e essas memórias vêm para o campo presente. E aí nesse momento começa a se trabalhar isso e a pessoa fica consciente, né, de tudo que está acontecendo. E como eu falei que tem risco, eu vou citar pelo menos 3. Existem alguns riscos do ponto de vista físico, né, do ponto de vista terapêutico também e do ponto de vista ético, né? Então, vamos lá. Do ponto de vista físico, precisa ser analisado. Por isso que eu disse no início que o terapeuta precisa ter o senso de responsabilidade e deixar as coisas bem claras para o paciente ou para o cliente. Porque se não tiver esses cuidados necessários,
principalmente cuidados éticos, você pode piorar a vida da pessoa, né? Dentro desse contexto, nós temos que avaliar o que? Antes de fazer o procedimento, pessoas que têm problemas cardíacos, isso tem que ser avaliado, né? Que sofrem de angina pectoris, né? Que já apresentam quadros, né? De infartos do miocárdio, ou até mesmo pessoas que apresentam algum tipo de insuficiência cardíaca, né? Ou obliteração de vasos sanguíneos ligados ao coração. Isso é importante a pessoa saber. E questionar se a pessoa já tem exames que constatam que ela apresenta problemas cerebrais, acidente vascular cerebral, né? O AVC, ou sofre de hipertensão arterial sem controle médico. Isso também tem que ser avaliado, deve ser avaliado, porque tem que ter responsabilidade. As pessoas idosas devem se avaliar a equação de risco-benefício, né? Porque dependendo do que você vai trabalhar na regressão, e qual é o risco disso, né? A pessoa pode ficar muito abalada e pode piorar o quadro, né? Então, isso é importante a gente esclarecer isso, né? Porque tem muitos aventureiros que fazem um curso de hipnose rápido, ou um cursinho rápido de terapia, e a pessoa acaba falando, olha, já supera a terapeuta experiente, já sei isso aí, não tem nenhum risco, mas tem um risco sim. Principalmente do ponto de vista terapêutico, se você não tiver uma experiência nessa área de regressão, né? Porque do ponto de vista terapêutico, de regressão, algumas pessoas não sabem realmente para que estão fazendo aquela regressão, onde eles querem chegar, né? Ou seja, para que serve, qual a finalidade dessa terapia, tudo isso tem que se perguntar. O terapeuta deve se perguntar e perguntar para a pessoa, né? Confunde a terapia de regressão com o turismo. O que é isso? É aquelas pessoas, se vocês já viram hipnólogos ou terapeutas business que fazem apresentação na televisão, fazem show, eles não são terapeutas de verdade, eles fazem aquilo mais para... Eu não estou julgando a classe, estou falando dessas pessoas que são do business, né? A maioria não são terapeutas mesmo. Eles fazem apresentação para ganhar dinheiro. O objetivo é entreter as pessoas, é impressionar as pessoas e não curá-las, e não ajudá-las. Então, quer dizer, já fica mais complicado. Então, a terapia no consultório mesmo, o processo terapêutico é ajudar a pessoa, não é simplesmente ganhar dinheiro, não é simplesmente impressionar. Na verdade, você não tem que impressionar ninguém, você tem que ajudar a pessoa nesse processo, porque implica responsabilidades. E porque essas pessoas falam assim, não, você tem que deitar, você vai ficar relaxada e vai começar a ver situações do seu passado. Tá, mas tem que saber como fazer isso. Os riscos são muito grandes. Por quê? Porque existe uma lei que diz o seguinte, onde termina a regressão fica a sintonia, e é aí onde a coisa pega, né? Que é isso? A pessoa acessa uma encarnação passada em que está recordando, naquele momento, né, da regressão, uma situação conflitante, por exemplo, e vai para outra encarnação. Se o terapeuta permitir isso, ela fica sintonizada lá naquela situação, ou seja, ela acessa as memórias conflitantes, e nesse momento que ela está acessando essa memória conflitante, se essa terapia for interrompida, ou se a pessoa sai daquele momento terapêutico, ali, se não conclui o objetivo, a pessoa pode trazer essa memória, a pessoa já trouxe essa memória para o seu presente, para a consciência ativa, e ela não consegue mais se libertar dessa memória, ela deixa essa memória no campo presente da consciência. E aí a pessoa começa a ter alguns problemas. Ela pode ficar perturbada mentalmente, pode desenvolver dupla personalidade, síndrome do pânico e outras coisas mais. Existe um caso aqui no Brasil, muito conhecido, que eu não vou falar, né, onde aconteceu, né? Bom, isso não importa, mas de uma pessoa, né, um rapaz estudioso, super inteligente, tinha alguns conflitos, algum problema e queria entender um pouco da vida passada dele, o que ocorreu, né? E aí ele se submeteu a terapia de vidas passadas e começou rapidamente, ele entrou no estado de relaxamento, entrou em transe, mas aí acabou o horário. Você sabe que na terapia é por hora, né? Então a pessoa às vezes tem que atender outro paciente, por isso que eu disse que implica na responsabilidade, porque mesmo sendo por hora,
você, se não concluir o procedimento, quem está fora vai ter que esperar, porque você é responsável. Mas aí o terapeuta interrompeu a sessão para atender outra pessoa, e naquele momento o rapaz estava vivenciando, na sua memória presente, uma situação em que ele estava numa guerra, uma situação de muito conflito. Ele foi um soldado na outra encarnação, e uma situação muito complicada, e aí o terapeuta interrompeu naquele momento a sessão e disse que ele voltaria outro dia. Quando aquele rapaz sai do consultório, ele sai desequilibrado, desorientado, e a família percebeu que ele começou a piorar e o levou e o internou, né, numa ala psiquiátrica, e ficou uns 30, 40 dias, 30 e poucos dias internado. Quando ele saiu de lá, mesmo medicado, o rapaz ele desenvolveu a síndrome do pânico, né? Ficou com pânico, não queria sair de casa. Por quê? Porque aquela situação conflitante de guerra e tudo mais estava na cabeça dele, estava atormentando. E como ele trouxe essa memória da vida passada de guerra, então você imagina uma pessoa numa guerra onde muitas pessoas estão morrendo, o pânico é muito grande. Então ele começou, ele trouxe e ficava todo